Olá, eu sou a professora Ellen. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a arte egípcia, que é a arte de uma das primeiras civilizações da história. Você já ouviu falar nas pirâmides do Egito? Como se chamam as três pirâmides mais famosas que sobreviveram milhares de anos? Foi nas margens do rio Nilo, no Egito, que surgiu uma das primeiras civilizações mais importantes da história, em torno de 4000 a.C. Graças a esse rio, os egípcios desenvolveram o plantio e a criação de animais. As cheias regulares permitiam um dinamismo na vida cotidiana da região e o desenvolvimento da agricultura nas margens, que foi o principal meio de sobrevivência. E a regularidade dos ciclos naturais das estações permitiu os egípcios a se organizarem, tirando o melhor proveito de cada produção. Essa região, tendo nos seus dois lados grandes desertos, ficou mais protegida de invasões, sendo, portanto, muito mais estável e com poucas influências culturais externas. A arte egípcia faz parte da antiguidade clássica. Sua cultura era totalmente baseada na religião. Podemos então considerar que dominava uma monarquia teocrática, onde uma servidão coletiva serve a um governante que domina e controla todo o povo ao seu dispor. O rei, intitulado Faraó, tinha o poder político e religioso, visto pela população como um deus vivo ou um deus encarnado convivendo com os homens. Todas as atividades eram realizadas em função de suas crenças. A religião norteava a organização política, social e econômica, girando em torno do faraó que tinha o poder divino. Até mesmo os ciclos da natureza dependiam da ação divina do faraó. Era um povo politeísta, isso é, acreditavam em vários deuses. Acreditavam também na imortalidade da alma, ou seja, na vida após a morte. Por isso, o ritual funerário tinha grande importância. E a religião também orientava a produção artística desse povo. A arte não servia para ser contemplada esteticamente, mas tinha uma série de regras rigorosas. O artista não poderia ser criativo ou inovador, mas ele deveria seguir os padrões e continuar no anonimato. Sobre a arquitetura. O elemento principal para a arquitetura era a pedra, muito abundante na região. A maior parte de suas construções foi criada em função das crenças religiosas. Os túmulos são as construções mais representativas da arte egípcia. As mastabas, com o formato de trapézio, foram os túmulos mais antigos e abrigavam os representantes da nobreza e os sacerdotes. Os hipogeus, escavados na rocha abaixo do chão, eram destinados às pessoas comuns. E as pirâmides eram mastabas sobrepostas, destinadas aos faraós. Eram grandiosas e imponentes, construídas com blocos de pedra sem argamassa e mostravam todo o poder do faraó. Eram moradas onde o indivíduo passava a desfrutar de sua existência eterna, para a qual havia se preparado durante toda a vida. Ou, em outras palavras, serviam para eternizar o espírito humano após a morte. Todos os bens terrenos eram depositados em câmaras funerárias, inclusive seus criados, que eram sacrificados para atendê-los na eternidade. Mais tarde foram substituídos por baixos relevos nas paredes dos túmulos. Além disso, as paredes no interior das pirâmides detalhavam a vida do faraó, além de representação de deuses. No seu interior, labirintos e armadilhas evitavam possíveis saques. As pirâmides mais famosas são as dos faraós Quéops, Quefren e Miquerinos, pai, filho e neto.
Como acreditavam na vida após a morte, precisavam conservar o corpo para a nova realidade que viria. A mumificação servia para proteger o corpo pela eternidade ou para que o espírito retornasse nele. Esse processo consistia na retirada do cérebro e outros órgãos do corpo, menos o coração. Na sequência, o corpo era desidratado com sal, banhava-se e preenchia seu corpo com óleos especiais e, por fim, o corpo era enfaixado em panos de linho. Esse processo poderia durar até 6 meses para a aristocracia egípcia. As classes mais baixas recebiam um tratamento funerário mais simples que durava alguns dias. Por consequência desse processo, os egípcios desenvolveram as ciências médicas, como os estudos de anatomia, medicina, química e farmácia, na busca de substâncias para a preservação do corpo. E também desenvolveram a alta matemática e geometria com os métodos de construções simétricas. Os templos egípcios eram edifícios construídos para o culto dos deuses e para celebrar os faraós. Karnak e Luxor também são os templos mais significativos e destacam um tipo de coluna decorada nos capitéis, que é a parte superior da coluna, com motivos da natureza local, como a flor de lótus, a flor de papiro e da palmeira. Na frente dos mesmos há uma longa e ampla avenida de esfinges. Sobre a escultura. A maior parte das esculturas são representações colossais dos faraós e dos deuses. São apresentados em forma frontal, com os braços próximos ao tronco, estáticas e sem qualquer expressão facial. As esculturas dos faraós eram representadas sempre na mesma posição, o homem em pé com o pé esquerdo à frente ou sentado com a mão sobre a coxa. Eram feitas em um bloco maciço de pedra, granito, basalto ou calcário, para não partir, pois tinha que durar para a eternidade. Dentro dos túmulos, os faraós já mumificados eram hospedados dentro de uma escultura ou máscara de ouro que os representava com sua imponência e poder. Em seguida, guardados dentro do sarcófago, uma espécie de caixão. Também criaram esculturas em baixo e alto relevo e estátuas de caráter antropozomórfico, unindo partes de animais e humanas, geralmente representando deuses. As esfinges, com corpo de leão representando força e cabeça de homem representando sabedoria, eram colocadas na frente das pirâmides para espantar maus espíritos. A mais famosa esfinge é a de Gizé, que fica próximo à pirâmide de Quéops. O escriba sentado é uma escultura de um homem de meia idade que se encontra exercendo o seu ofício. Tinha o conhecimento da escrita e podia registrar os feitos históricos por orientação do faraó ou por algum nobre. E o busto de Nefertiti foi dado de presente à esposa do faraó. Sobre a pintura, encontramos 2 tipos de pintura egípcia: a religiosa, relacionada com a eternidade, e a cotidiana, representando sua vida diária, agricultura e domesticações de animais. Eram feitas nas paredes dos templos, nas pirâmides e nos papiros. Tinham um sentido narrativo e descritivo. As pinturas eram sempre representadas em um primeiro plano. Não há tridimensionalidade. Para representar o espaço e a profundidade, sobrepunham as figuras ou cenas em faixas horizontais. Isso significa que as figuras da faixa mais baixa estão mais próximas e as da faixa mais alta estão mais distantes. A pintura era chapada, sem degradê ou sinal de volume. Foram as primeiras técnicas de afresco, onde juntava-se cal e areia e depois os pigmentos e deixava secar. A lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia.
Essa regra determinava que o tronco e os olhos das pessoas deveriam ser representados de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés eram representados de perfil. Vale ressaltar que é exibido sempre o ângulo de melhor visibilidade de cada parte do corpo em uma única figura. Havia também a representação das figuras em ângulos restritos, de frente, de lado ou de cima. O tamanho das pessoas não determinava a proporção e a distância, mas a importância das pessoas na sociedade. A dimensão se dava na seguinte sequência decrescente: o rei, a rainha, o sacerdote, os soldados e depois o povo. As figuras masculinas são pintadas em tom de vermelho, enquanto as femininas em tom de ocre, ou seja, o tom de pele das mulheres era sempre mais claro que a dos homens. O livro dos mortos era uma coletânea de papiros colocadas no túmulo junto ao faraó. Era uma afirmação de condutas diante dos deuses a fim de receber a bonança da vida eterna. Na pintura também há a presença da escrita hieróglifa, que é a primeira escrita egípcia, a sagrada. Essa escrita narrava o que estava sendo representado na imagem. Mais tarde desenvolveram a escrita hierática para os nobres e sacerdotes e depois a escrita popular, que era muito mais simples, a demótica. Recapitulando, foi na região do Crescente Fértil, onde fica um dos maiores rios chamados Nilo, que surgiu uma das primeiras civilizações da história, que é a civilização egípcia. Essa região era propícia para o plantio e criação de animais. Sua cultura era totalmente baseada na religião. Todas as atividades giravam em torno de suas crenças guiadas pelo faraó, que era um representante divino. Na arte não era diferente. Seguiam regras rigorosas e não havia espaço para criações próprias e as produções eram anônimas. Na arquitetura, destacam seus túmulos e colocavam muita importância nos rituais funerários. A técnica da mumificação servia para conservar o corpo para a próxima vida e, através dela, desenvolveram várias ciências médicas. Os templos também eram construções importantes em cujas colunas já decoravam seus capitéis com motivos da natureza local. As esculturas egípcias geralmente representavam o faraó ou alguma divindade em forma rígida, frontal e sem expressão facial, em pé ou sentado. Em outras esculturas representavam divindades com metade animal e metade homem, como as esfinges. Na pintura, destaca-se a lei da frontalidade, onde havia a representação do ângulo de melhor visibilidade. As pinturas narravam as histórias dos faraós, representavam divindades ou cenas do cotidiano. Nelas aparecia a escrita hieróglifa, a principal escrita egípcia. Bom, espero que tenham entendido até aqui. Até uma próxima!